oferecemos nossa vida, Pai, nossa família, nossos sonhos, tudo que temos, tudo que somos, Pai, e reconhecemos, Pai, a Tua soberania. Confessamos que o Senhor é o bem mais precioso que nós possuímos, Pai. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz, ser ensinado pelo Teu Espírito e acolher a Tua palavra com mansidão. Pai, há um temor no meu coração em falar sobre esse assunto, mas eu entendo a importância, Pai, de falar sobre esse assunto. Pai, eu quero ser boca do Senhor para o Teu povo, não só aqueles que estão aqui, Pai, na igreja, mas aqueles que estão nos acompanhando. Pai, eu refuto essa mensagem como uma das principais para a vida de todo crente. E o meu desejo, Pai, é que muitas pessoas possam ouvir aquilo que o Senhor vai falar. E eu te peço, Pai, sabedoria, inspiração, revelação, para poder lidar com esse assunto, Pai. Hoje é um culto de ceia, Pai. E nós não queremos, Pai, sair desse culto da mesma forma que entramos. Queremos que a Tua palavra, Pai, ela promova em nós aquilo que o Senhor deseja. Crescimento. Pai, nós queremos, Pai, sair daqui com o nosso coração lavado no sangue de Jesus. Livres, Pai, de todo peso, de todo tipo de pecado, de toda condenação que tenazmente nos assedia. E, Pai, nós vamos correr a carreira que nos está proposta. Por isso, Pai, nós confiamos esse culto na pessoa bendita do amado Espírito Santo, o nosso amigo fiel e aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Pai, muito obrigado por Sua palavra. Quantos creem e concordam, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Sabe, irmãos, eu queria te encorajar a você compartilhar esse culto. Se você puder entrar aí e compartilhar esse culto, eu acredito que vai ser de grande bênção para os teus amigos, teus familiares, para talvez pessoas que não puderam estar aqui ou estão em casa e estão precisando ouvir o que Deus vai falar. Eu queria te encorajar você a entrar aí no nosso canal aí, e na medida que você faz isso, eu não sei se você sabe, você faz com que isso seja enviado para outras pessoas. Isso mesmo que você não envie, por conta do número de pessoas, o que acontece? Outras pessoas são alcançadas, são enviadas. Amém? Então, queria te encorajar a você fazer isso, sabe, compartilhar com os seus amigos ou com a sua família. Eu fiz isso agora antes de vir para cá, compartilhei com os meus irmãos em São Paulo, com pessoas que eu penso que deva ouvir esse assunto. É um assunto, amado, que todos nós devemos ouvir, principalmente num culto de ceia. Eu queria te encorajar, eu queria que você seja boca de Deus para as pessoas aqui hoje. Amém, irmãos? Eu vi que tem bastante pessoas nos visitando. Eu queria que você levantasse a mão. Eu não vi você quando passou o Marcos Paulo. Você pode levantar a mão, você que está nos visitando. De novo, por favor, levante a mão. Que bênção, que honra. Sejam muito bem-vindos. É uma honra receber vocês aqui, viu? Amém? Então, amado, hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que eu acho pertinente. E eu acho que é um assunto que volta e meia a gente tem que olhar para a nossa vida, avaliar a nossa vida, né? Olhar ao nosso redor, o nosso comportamento, a nossa conduta, e sempre avaliando com isso, com base nas Escrituras. E eu queria, amado, conversar com você sobre a respeito de como você trata o seu irmão, como você trata talvez sua esposa, seus filhos, né? Seu marido, né? A sua liderança, como o seu relacionamento com o seu pai, né? Eu queria hoje dar uma mexida nesse assunto, e hoje eu tenho certeza que as cadeiras não vão voar, as coisas não vai, sabe, você não vai ficar dando carreira, a não ser que for por dentro, amém? Mas é um assunto que eu acredito, amado, que é pertinente para aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Porque tem muitas pessoas crendo para muitas coisas, e de fato essas coisas não vão acontecer, mesmo você crendo, se você não tratar algumas coisas na sua vida. Você está aqui comigo? Então a minha proposta é te ajudar, é te encorajar, e tirar você de uma situação que eu penso que às vezes nós não percebemos que estamos assim. Você está aqui comigo? Então eu acho importante você entender isso, você avaliar a sua vida pelas Escrituras, olhar aquilo que a palavra diz a respeito da nossa vida, porque eu acredito que todo filho de Deus, toda filha de Deus quer ter o resultado da sua busca, né? Quer ter o resultado das suas orações, elas sendo atendidas e você desfrutando de milagres.
em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então eu queria que você abrisse a palavra comigo, por favor, lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Aleluia. Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 19, olha o que a Bíblia diz aí. Esse é um texto muito conhecido por mim e por você. A Bíblia diz, quantos acharam? Deixa eu te encorajar para algo, você me permite? Acompanhe as Escrituras, veja aquilo que Deus vai falar. Deus está querendo alcançar o teu coração. Não venha só para o culto e não participa, se envolva. Talvez você está debaixo de algum problema, de alguma pressão, sei lá, de qualquer dificuldade. Mas a palavra ela vai te alcançar se você manter esse lugar de consagração. Amém, irmãos? Você me permite dar uma... Glória a Deus. Gálatas 5,19, você abriu? Olha o que diz a palavra. Ora, as obras da carne são conhecidas. Você pode repetir comigo, falar assim, as obras da carne são conhecidas. O que é isso? Elas são manifestas, fica claro para todo mundo. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são o que? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Sabe, amado, tem algumas coisas listadas aqui que a Bíblia diz que são obras da carne. Fala assim, obras da carne. Eu quero que você pega bem isso, que são obras da carne. Amém? Se é obra da carne, não adianta a oração forte. Amém? Não adianta orar porque não vai embora, é a obra da carne, você faz porque gosta. Nós estamos num culto de ceia, eu acredito que eu vou te ajudar. Mas você vai entender onde eu quero chegar. Você sabe que para você entender aquilo que eu vou ministrar, você precisa entender o começo. Amém? Então esse é um texto muito sério, né? E que Gálatas, o apóstolo Paulo, quando escreveu para os Gálatas, ele deixou bem claro que as obras da carne são conhecidas. E a prostituição, impureza, eu poderia parar para falar sobre cada um, mas não tenho tempo, né? Lascívia, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Em Tiago capítulo 4, verso 1, esse contexto fala qual é a origem das contendas, das brigas, né? E eu sei que você lembra desse texto. Esse texto diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? O que eu quero que você entenda é que Paulo está falando com os crentes. Ele não está falando com o pessoal do mundo, não. Amém? Tanto para os Gálatas, como no livro de Tiago, ele está dizendo, qual é a origem, né? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão, nos prazeres que militam na vossa carne. Você está aqui comigo? Então, as obras da carne é algo que você precisa entender, o quanto é sério, o quanto te atrapalha. Segundo esse texto aí, não é isso? Porque de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na onde? Na nossa carne. Agora, o que eu e você precisamos lembrar, que quando nós nascemos de novo, nós agora não podemos ser guiados, instruídos pela carne. Amém? Nós nascemos de novo, temos uma nova realidade. Quanto se lembra disso? Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Não é esse corpo que determina as minhas ações. Porque se eu não controlar a minha vida, eu não ser guiado e inspirado pelo Espírito, esse meu corpo, ele vai controlar a minha vida. E sabe, amado, eu gosto de lembrar de uma frase que eu ouvi, inclusive aqui, e de que eu li num livro também, que Deus, ele te dá duas coisas durante a sua vida. Deus te dá uma mensagem, e Deus te dá o quê? Um cavalo.
Mas se você matar o cavalo, como é que você entrega a mensagem? Esse cavalo é o seu corpo, você precisa cuidar dele. Mas o que eu quero que você entenda também, que esse cavalo, se você não cuidar bem dele, eu não sei se você lembra, mas um cavalo selvagem, eu estava conversando com uma pessoa, ele disse que para você domar um cavalo demora mais ou menos uns 6 meses. E ele vai precisar de cabresto, não é isso? Porque senão ele vai te levar para onde ele quer, não para onde você quer. É o que acontece com o seu corpo quando você é guiado pela carne. Talvez a sua carne vai te levar para o inferno. Alô, você está aqui, irmãos? Não é sério isso? Você não pode ser guiado pelos sentidos do corpo, da carne. E o texto aqui está dizendo que eu tenho que ter cuidado com isso. Ele diz quais são as obras da carne. E nós acabamos de ver aqui. As obras da carne são conhecidas, e uma delas é o quê? Prostituição, impureza, lascívia, sexo ilícito ou sexo descontrolado, idolatria. Não é só você adorar uma imagem, às vezes você adora o teu filho, adora o teu carro, e aí vai, uma série de outras coisas. Feitiçaria, tem muito crente feiticeiro também. Tem, verdade, não vou entrar aqui nos méritos não. Inimizades, porfias, ciúmes, iras. Fala assim, iras. E eu nem li o final desse texto aí. Ele diz que quem comete essas coisas, ou semelhante a essas, o que ele declara? Não herdarão o reino de Deus. Não, mas pastor, eu só faço uma. Também não vai herdar. Você pode ser bom em todas, uma está fora. Amém, irmãos? Por isso que a carne é algo que você tem que dominar e controlar. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Então, discórdia, dissensões e facções. Agora, você sabia que na igreja tem facções? Não é o PCC, né? Mas está quase. Tem alguns irmãos que é quase o PCC gospel, né? Verdade. E os que não fazem parte desse partido, eles fazem o deles. Eles fazem o outro. Nós não fazemos parte daquela panela. Eu faço parte da outra panela. Isso é facção, obras da carne. Porque você é de Cristo, você não é de grupo nenhum. Amém? Que conversa é essa? Amém, irmãos? E aí, Tiago capítulo 4, o verso 1 diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres, fala assim, das coisas boas. A carne gosta dessas coisas aqui. Não é verdade? A carne gosta de cachorrada. Não é isso? Dos prazeres. Dos prazeres que militam na vossa carne. E quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 3, o verso 3, eu acho interessante também, porque ele vai dizer algo muito parecido com isso. Olha o que ele diz assim em 1 Coríntios, capítulo 3. Abra lá comigo 1 Coríntios. Eu vou dar um pulinho lá, porque não pode ser ler um versículo só, né? Quando ele é muito bom. O verso 1 é mais, eu gosto dele. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 1. Abra lá comigo, por favor. É Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. E Paulo, agora o apóstolo, né? Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. E sim como... Você está de brincadeira. Paulo está dizendo, sabe que ele está chamando o povo? Vocês são tudo carnais. É a igreja de Coríntios, não é o caso de vocês não, fica tranquilo, viu? É o pessoal lá de Coríntios. Amém? E não como espirituais, e sim como carnais. E ele diz, como crianças em Cristo, pessoas que não cresceram. Ele diz assim no 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis ainda, porque ainda sois carnais. O verso 3, olha o que diz, porque havendo entre vós, presta atenção, ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Você está aqui comigo, irmãos? Não é interessante esse texto? Paulo deixa bem claro como é que se comporta como carnal, né? Tem algumas pessoas dentro da igreja que têm ciúmes. Rapaz, o pastor só conta com aquela pessoa, o pastor isso, o pastor aquilo, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer coisa, ou aquele irmão, ele só tem amizade com um ou com outro, e lá vai, tudo coisa de carnal segundo a Bíblia.
Eu acho interessante a gente olhar para essas coisas e ter o cuidado a respeito disso, porque a Bíblia deixa claro que estas coisas são obra da carne. Por isso entendemos que é um problema o quê? Espiritual, porque Paulo disse que por causa daquele comportamento da igreja de Coríntios, ele não pôde tratar com eles de forma... Amém, irmãos? Está vendo? Falei que o culto ia ficar meio assim, né? Agora, problemas espirituais são resolvidos de que forma? De forma espiritual. Amém, amado? Por isso que quando nós olhamos para Gálatas, o capítulo 5 e o verso 16, e eu quero que você dê um pulinho lá comigo, Paulo ele dá uma orientação para esse povo de Gálatas, né? Ele diz assim: digo porém, andai no Espírito. Agora, o que é andar no Espírito, amado? Não é andar flutuando, não é ser como o Gasparzinho. Quando se lembra do Gasparzinho? Você lembra, lógico que você lembra. Não é possível que é só eu que lembro. Amém? O que é andar no Espírito? Eu quero falar com você sobre isso. Amém? Ele diz: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Por que pratica as obras da carne? Porque não está andando no Espírito. Amém? Então, agora, nós podemos perguntar: como alguém pode andar no Espírito? O que significa? Quando a gente olha para Gálatas 5:22, Paulo ele vai deixar bem claro isso. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito, ou o resultado de quem anda no Espírito é o quê? Por que ele anda no Espírito? Porque o fruto do Espírito é o quê? O primeiro? Amor. Então hoje à noite eu quero falar com vocês sobre andar em amor. Falei tudo isso para falar sobre andar em amor. Porque Paulo está dizendo: vocês ainda sois carnais. Quem é carnal significa que não está andando no fruto do Espírito, que é o quê? Amor. E que amor é esse? Não é o amor filéu. Qual outro tipo de amor? Me ajuda aí. O outro. O amor eros, o amor paixão, né? Mas Paulo está falando sobre o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus, que a Bíblia diz que foi derramado em nosso coração ou em nosso espírito pelo Espírito Santo. Fala assim: foi derramado. Não foi dado por contra-gotas. Foi derramado, você tem sobrando. Só pode ser que não esteja usando. E o que eu acho interessante é que para você andar em amor, você não anda pelos sentidos. Amém? Amor é um estilo de vida, é um comportamento. A Bíblia chega a dizer que não amemos só de palavras. Ah, eu te amo tanto. Mas às vezes quem está falando é um mentiroso, porque ele está dizendo algo que não é verdade. Amém, irmãos? Então, qual é o primeiro fruto que Paulo menciona? Qual que é? O amor. É por isso que eu quero falar com você. Eu falei tudo isso daí para a gente chegar no amor, no fruto do Espírito. Falamos das obras da carne, né? Então, quem está andando em ciúme, quem está andando em porfia, em idolatria, aquelas coisas todas que nós falamos, é porque não está andando no amor. Amém? E eu gosto do que o irmão Reagan disse, né? Apagar a luz do seu irmão nunca trará brilho à sua própria vida. Amém, irmãos? Às vezes, por andar na carne e desejar tanto algo, nós não temos problema de apagar a luz do nosso irmão, mas isso não vai fazer com que a luz brilhe na sua vida, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Amém? Eu posso ser desqualificado quando ando fora do amor, e nós vamos entender isso. Quando nós olhamos 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 23, eu gosto daquilo que o apóstolo Paulo fala exatamente sobre ele mesmo. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 23, ele diz assim: olha, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. No 24 ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio?
Aí ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. E o verso 25 diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Verso 26 diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E no verso 27 ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quantos acham sério isso? Paulo, ele tinha esse cuidado com a vida dele, ele tinha esse cuidado com aquilo que ele pregava, e a vida dele precisava estar alinhada com aquilo que ele pregava, para que ele mesmo não venha a ser desqualificado. E ele não queria, dentro do seu ministério, fazer as coisas de qualquer forma, sem meta. E ele cita o atleta que é disciplinado. Ele diz: eu faço isso como? Esmurrando o meu corpo. Ele diz: o que ele está? Ele não estava dando um tapa nele mesmo, amém, irmão? Mas ele estava dominando o corpo dele, para ele não ser dirigido pelos sentidos e pelo corpo. Ele estava dizendo: eu é que mando, não é você quem determina. Mesmo possuindo uma alma e tendo um corpo, essas duas áreas da sua vida não podem determinar suas ações. Amém, irmão? Você está aqui comigo? E quando a gente olha para 1 Coríntios 13, não precisa abrir, porque lá na frente eu vou ler de novo com você. A Bíblia diz algo que eu acho muito interessante, depois de falar algumas coisas a respeito do amor do tipo de Deus. Ele diz: agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desses é qual? Então, está na hora de você aprender sobre o amor. Está na hora de você aprender o que é andar em amor. Por que que é importante? Porque Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor, Ele é ágape. Fala assim: Deus é ágape. Amém? Então, a palavra de Deus declara que o amor é maior que a esperança, com base nesse texto. Quantos estão aqui comigo? E é maior também que o quê? A fé. Agora, por que isso? Agora, por qual motivo desta colocação? Em primeiro lugar, a fé não consegue existir sem o amor. A fé não vai operar sem o amor. Por isso o meu cuidado e o meu zelo de conversar com você a respeito disso. Você pode ter fé, mas se você tiver coisas no coração, ela não vai funcionar. Mas pastor, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Não me interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz, que você tem que perdoar. Aí tem algumas pessoas que falam assim: eu não consigo. Sabe o que é isso? Carnal! É carnal. Segundo Paulo, né? Não é eu não. Fica com raiva de mim não. Mas você tem prazer em falar isso? Tenho sim. Amém? Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Eu não consigo perdoar. Deixa eu te dizer, então Deus não pode te alcançar. Não é porque alguém errou com você que você vai errar com Deus. Isso é tão sério que te priva de experimentar os milagres que você precisa para a tua vida. Você pode ficar igual um papagaio, correndo, pulando e confessando a palavra. Não vai funcionar. Porque desses três, o maior, a Bíblia diz que é o amor. É maior do que a esperança e é maior do que a fé. Por isso você vai ter que aprender a andar em amor. Não é o amor filéu, de pai para filho. Não é o amor eros, o amor paixão que te uniu a sua esposa, a sua namorada. Esse amor filéu, esse amor filéu, ele acaba e o filho mata o pai, e o pai mata o filho também. A gente já viu disso aí, né? Isso acaba rapidinho, dependendo da situação. E o amor paixão, o amor eros também, rapidinho acaba. Agora, o que sustenta a vida de um homem e de uma mulher? O amor do tipo de Deus, que a Bíblia diz que foi derramado no teu coração. E é tão importante que se você não entender como andar em amor, tua fé não vai funcionar. Você pode fazer parte de uma igreja da fé, ter um pastor que é um pregador da fé,
e não desfrutar da fé? Por causa de coisas no coração. Porque às vezes você vai se deixando levar, lembra? Pelos sentimentos, pelos sentidos. E Paulo diz que você vai ter que colocar um cabresto. Você vai ter que domar isso. Por isso que Paulo diz, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Não é ele que determina as minhas ações, nem muito menos a minha alma. Davi diz para a alma dele, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Ele diz, crede em Deus. E eu e você vamos ter motivos todos os dias para andar fora do amor. Pessoas vão falar contra, vão falar mal de mim, vão falar mal de você. Pessoas não concordam com o seu jeito, com o seu estilo, já viu isso? É natural. Agora, isso não pode te parar. Porque não é só com você que aconteceu isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo. Mas o segredo é como você lida com isso. E para mim isso é muito sério, porque dependendo da forma que eu lido com isso, eu vou ser comprometido. Lembra, amado, eu sempre gosto de citar um livro do irmão Reagan, que me abençoou demais, que é Evite a Armadilha da Ofensa. É um dos livros mais poderosos que eu li, que me ajudou. Porque durante toda a minha vida eu vivi para me defender de ofensa, de coisas contra a minha vida. Só que quando alguém te ofende, essa pessoa errou diante de Deus. Agora, quando você aceita ou acolhe a ofensa, você também errou. Por isso que é uma armadilha. O diabo vai usar alguém, e essa pessoa erra diante de Deus, mas o propósito dele é te alcançar também para você errar, para você acolher aquela ofensa. E aí agora você não consegue dormir sem pensar naquele negócio, naquela situação, naquilo que falaram, naquilo que pensaram a teu respeito, ou naquilo que passaram. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, terça-feira agora que passou, eu fui levar o Jânio embora em São Paulo, e eu estava na Ayrton Senna, e quando chegando lá, depois da entrada do aeroporto de Guarulhos, o trânsito parou, liguei o alerta e parei meu carro também. E estava conversando eu, o Jânio, o Serginho atrás. De repente eu pensei que eu tomei uma paulada na cabeça, porque eu fiz assim, não sabia nem onde eu estava mais. Eu tomei uma pancada na traseira do meu carro, que eu não sei nem onde, se eu não tivesse de cinto, eu acho que eu tinha jogado uns 5 carros para frente. Foi uma pancada que ainda me projetou para frente. E quando eu me dei por mim assim, o Jânio falou, rapaz, o diabo quis matar a gente. Eu falei, só pode ter sido esse miserável. E aí eu desci do carro, saí, olhei, fui lá. Um cara, ele veio em alta velocidade, não viu que o trânsito parou, ele não freou, ele parou o carro dele no meu. E eu saí, eu falei, cara, o que foi que aconteceu? Ele falou, rapaz, me perdoa, eu estava no celular. Eu falei, deixa eu te perguntar, você tem seguro? Ele, não. Eu falei, que bênção. Aleluia. E na hora me subiu uma palavra no meu coração. E o Senhor falou assim, não temas pavor repentino. Eu guardei o meu coração, fiquei em paz, está tudo bem aqui. Olhei lá no carro da frente, porque a gente bateu no outro carro da frente. A gente não, né? Eu fui jogado, né? E aí a pessoa da frente, a única coisa que ela estava com o celular, ela bateu a cabeça no celular, os olhos ficou desse tamanho. O carro da frente, para você ter ideia como é que foi a pancada. E aí uma coisa séria, seríssima. E aí, amado, eu poderia, sabe, meu carro, você vai ter que pagar, lá. Eu falei, rapaz, vamos resolver, fica tranquilo. Falei, cara, eu estou com pressa. Falei, liga o carro e vê se pega aí. Vamos. Pegou, o carro estava todo empenado, mas pegou. Eu falei, cara, me dá os seus dados aí, peguei dos dados do outro lá, e eu falei, eu vou embora. Fui lá para o Ibirapuera, todo torto. Você não tem noção de como é que está o carro. E depois passei na Santa Ifigênia para resolver um problema da igreja. Quando eu cheguei no estacionamento, que eu sempre cheguei, o cara fez assim, o que foi, pastor? Falei, nada, cara, foi bobeira. Falei assim, bobeira? Foi. Porque, irmão, minha carne estava querendo fazer outras coisas. Falei, não vou nem fazer boletim de ocorrência, vou para lá, embora, eu quero chegar em Guará, depois resolvo isso. E eu lembrei também, eu tenho seguro, falei, deixa para lá. Só que, amado, eu poderia fazer o quê? Aquele rapaz que me bateu, eu poderia falar para o rapaz, você vai pagar o que você fez, amém? Você vai ver, vou lascar a sua vida.
Meu carro ficou 27 mil reais para arrumar e o da frente mais 8 mil. Fora as 2 franquias e aí vai, né? Vai acabar com a vida dele. Ele falou assim, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, olha, está tudo certo. No outro dia eu liguei. Falei, olha, eu vou fazer lá o sinistro lá, vai cobrir o meu carro e o carro da pessoa lá e está tudo certo. Aí esse cara, ele entrou nas redes sociais e me procurou. Ele me ligou. Rapaz, eu entendi porque você fez aquilo comigo. Eu falei, o que foi que eu fiz? Porque você não se levantou contra mim. Você é pastor, né? Eu falei, não, eu sou filho de Deus. Não se paga mal com mal. E ainda marquei um almoço com ele. Falei, mas essa conta quem vai pagar é você. Pelo menos o almoço. Amém, irmãos? Eu poderia ficar mal, meu carro. Eu falei para o diabo, você se lascou. Sabe por quê? Se você quis tirar minha vida, agora você vai ter que me sustentar. E ainda vou ganhar outro para Jesus ainda. Aleluia! Vou andar em amor. Carro novo, né? Olha, vocês estão vendo aí, né? Se eu chegar de carro novo aqui, você ficar de zoião em cima de mim, eu vou dar em você. Amém? Vou arrumar esse, vou dar de oferta e vou comprar outro novo. Aleluia! Amém, irmãos? Tá feito, viu, Sandra? Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Eu estou vivo. O que o diabo queria não era arranhar, bater no carro, não. Ele queria era me matar, aquele miserável. Só o Serginho que saiu meio, porque tem um pescoço grande, né? Estava no banco de trás, graças a Deus ele estava com cinto, senão ele tinha matado o Jânio, tinha passado por cima do Jânio, mas ele falou, pastor, no outro dia, ele falou que estava com o pescoço doendo. Meu amigo, se não tivesse no cinto, ele tinha quebrado as costelas do Jânio, e não precisava de muito para quebrar, né, gente? Ele parece um louva-a-Deus, né? Jânio, eu te amo, viu? Ele tomou um susto. Ele falou assim, meu amigo, o diabo está com raiva. Ele falou, ele vai se lascar todinho agora. Amém, irmãos? Quantos acham sério esse tipo de assunto? No outro tempo, você ia fazer o quê? Ia querer acabar com a raça do rapaz. Amém? Então Deus é amor, Ele não tem amor. Amém, amado? A palavra declara que o amor é maior que a esperança ou a fé. Então, em primeiro lugar, a fé não consegue existir sem o amor. E em outras palavras, a fé depende dele, que é o amor, para agir. Em Gálatas 5:6, deixa isso bem claro, né? A Bíblia diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua ou que opera pelo amor. A fé opera pelo... Então, se você não estiver andando em amor, a fé não opera. Por isso que eu preciso aprender a andar em fé. Amém, irmão? Você está aqui comigo? E eu vou te dizer, o diabo sabe como anular a fé das pessoas. Você conhece muito sobre fé, faz parte de uma igreja de fé, mas tem pessoas que ele levanta para tratar, fazer coisas para minar a sua fé, no sentido dela não funcionar, e você vai precisar ativá-la de novo. Então, você talvez possa fazer isso hoje à noite, se você conseguir liberar essas pessoas. Amém? E às vezes é o chefe, né, que é um ditador. Você fala, pastor, mas você não sabe o que aquele chefe faz comigo. Ele está te fazendo crescer. Amém? Amém? Talvez é aquele funcionário que chega atrasado todo dia, que te consome quando você vê ele. Não é verdade? Ou aquele vizinho abençoado que mora do seu lado. Não é verdade? Que liga aquele som no batidão. Aí, ó, Deus está falando. Talvez quando começa lá, você fala assim, Deus manda um raio, queima aquele negócio. O que eu estou mostrando para você é que é muito simples você cair nisso e tua fé não operar.
É muito simples você também dar lugar e começar a falar de pessoas no meio daqueles cafés, naqueles almoços, naquelas reuniões. É muito simples você se tornar um fofoqueiro, falar mal dos outros. Então, as Escrituras afirmam que os dons do Espírito Santo, manifestados por nosso intermédio, não teriam qualquer proveito e não valeriam de coisa alguma sem o amor do tipo de Deus, funcionando ou operando na minha vida e na sua vida. Amém? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 13, o verso 34, nós vamos ver o que a Bíblia diz aqui, Jesus falando: novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento novo que Jesus nos dá? Ele diz que vos ameis uns aos outros. De que forma que nós devemos amar uns aos outros? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E no verso 35 ele diz: nisto ou nesse comportamento conhecerão todos que sois meus. Quando? É condicional. Se tiverdes amor uns pelos. Sabe quando vão conhecer que você é filho de Deus, discípulo de Jesus? Quando você amar uns aos outros. E aqui não está dizendo para você amar os da sua família, né? Só. Você tem que amar uns aos outros. Como é que Jesus nos amou? Quando nós éramos pecadores. Alguns era ladrão, outros era maconheiro, cheirador de cocaína, prostituto. Não é verdade? E Jesus nos amou assim. Agora você não quer amar aquele irmão seu. Mas pastor, você tem que saber o que ele faz. Mas você precisa saber o que você fazia também. Jesus te amou. Ele te perdoou. Isso, glória a Deus. Amém? Quer saber qual é a maior prova de que você saiu da morte para a vida? A Bíblia diz. Quer saber mesmo que é a prova de que você nasceu da morte para a vida? Deixa eu te dizer, se você não ama o seu irmão, ou se você tem um problema com alguém de não amar, você ainda está morto. Porque é o que a Bíblia diz em 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. 1 João 3,14, olha lá na sua Bíblia, está lá. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na onde? Sabe aquele sentimento de você dizer: eu não consigo perdoar, morto, carnal. Fé não funciona. Aleluia. Pode ser que você está entendendo porque algumas coisas não estão acontecendo ainda. Porque qualquer pessoa te tira de andar em amor. Basta uma fechada no trânsito. Ó, burburinho. Basta um dinheiro que ficaram de te pagar e não te pagaram. Aí você está dizendo para mim, pastor, que eu tenho que amar essas pessoas? Sim. Exatamente sim. Sim. Não é assim? Amém? O amor de Deus é incondicional. Amém? Aí talvez você diz: mas pastor, é difícil. Para quem é carnal. Não olha para mim com essa cara não, é a Bíblia que diz isso. Tem alguns irmãos que já estão assim. Está querendo já me fritar. Amado, a Bíblia diz que se não amarmos os irmãos, nós permanecemos como? Na morte espiritual. A qual é o estado em que nós nos achávamos antes de nascer de novo. Quando Satanás era o nosso pai espiritual. Agora, o amor de Deus em nosso coração evidencia de que fomos transportados do reino das trevas, do reino de Satanás, para o reino do Senhor, que é o reino da luz.
Agora, se você não ama, a Bíblia diz que você permanece na morte e Satanás é o seu papai. Você fala, não, ele não é meu pai, não. Então ama. Melhor você amar o seu irmão, o seu inimigo. Porque depois eu vou ler que você tem que amar o seu inimigo. Olha que benção. Uma coisa é você, né, amar seu irmão, os irmãos da igreja, que às vezes é difícil, né, eu sei. Alguns irmãos, pastor, lá vem ele. Já viu, tem alguns irmãos que ele é uma grande bênção na tua vida, ele promove o crescimento espiritual para você. Assim, pastor, eu tenho um irmão que ele me abençoa tanto. Eu falei, que bênção, o que foi? Pastor, ele puxa de mim, ele puxa o amor que foi derramado. Eu falo, que coisa boa, gente. Não é interessante? E tem pessoas que eles fazem isso mesmo, porque são carnais. Agora você vai ter que ser carnal igual ele também? Alguém tem que ser crente nessa história. Alguém tem que andar em amor. Como diz pastor Bud, andar em namor. Em namor. Amém, irmãos? Eu acho interessante porque eu fico imaginando você pensando naquele irmão. Estou apanhando hoje por causa dele. Senhor, eu vou ter que pedir perdão para ele. Vai. A Bíblia diz, eu acho que o negócio fica mais sério ainda, porque, bom, mas não foi eu que errei, foi ele que errou comigo, ele que tem que vir pedir perdão. Aí a Bíblia melhora ainda o assunto. Se você sabe que alguém tem algo contra você, você nem dizime nem oferta, vai e se conserta. Você sabe que aqui tem alguém aqui dentro que tem algo contra você? Se sabe, resolva hoje, viu? Antes de tomar ceia, aleluia. Ai. Tá vendo, gente? Eu agora sou pastor de cruzeiro, fico pregando domingo à noite e não dá certo aqui, né? Se apanha de manhã e apanha à noite, é complicado. Não é sério isso? Antes de tomar ceia hoje, eu estou refrescando a tua memória. Porque quando você faz sem saber, ainda tem perdão, né? Mas agora não tem jeito não. Não é sério isso? Então, amado, a Bíblia diz que a verdade vai colocar comichões nos ouvidos. Tem pessoas que não aguentam a verdade. Sabia disso? Eles têm problema com correção. Então eu sempre digo, né? Se não aguenta, por que veio? Amém? E aí depois começa a acontecer as coisas na vida. Depois eu não sei por que está acontecendo isso. Talvez você vai descobrir hoje. Que Deus deu algo que Ele derramou e você não está querendo usar. Porque está decidindo andar pelos sentimentos. Alguém está errando com você e você está errando junto também. 1 João capítulo 3, o verso 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua. Eu gosto dessa versão. Não é assim? Mas de fato e de verdade. Sabe o que é amar de língua, né? Não é beijar na boca não, viu? Não é isso não. Amém, irmãos? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando sabe que Jesus cumpriu a lei? Quando sabe disso? Quando a gente lê o livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25, eu acho interessante isso. Hoje eu estou ensinando, amém? Estou bem tranquilo, estou debaixo daquilo que o Senhor me chamou para fazer. A Bíblia diz no verso 25: então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados,
de todas as vossas, eu gosto desses textos, imundiças, não é interessante? Imundiças, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, e tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27, porei dentre vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. 28, e habitareis na terra que eu hei de dar aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E no verso 29 ele diz, livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, e farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Quando a gente lê o livro de Hebreus, aí fica muito mais claro isso, porque é a ligação desses dois textos, né? Capítulo 8 de Hebreus, e no verso 8, Hebreus 8, a Bíblia diz, e de fato, repreendendo-os, diz, eis, aí vem dias, diz o Senhor, enfirmarei uma nova aliança, fala assim comigo, nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, citando a lei, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo, amém, amado? Você está aqui comigo? Então, o amor de Deus, ele foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia. Então nós precisamos entender que Jesus cumpriu a lei, porque ninguém cumpriu. E quando ele cumpre a lei agora, ele dá um novo mandamento. Ele faz uma nova aliança, e nessa nova aliança o mandamento que ele dá é que nos amemos uns aos outros. Amém, irmãos? Quando a gente olha para o livro de Romanos, capítulo 5, verso 5, olha o que a Bíblia diz, ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, no Velho Testamento, ele escreveu o quê? Os 10 mandamentos em tábuas de pedra com o seu dedo. Mas no Novo Testamento, ele escreveu o novo mandamento em nossos corações. Amém? Não é mais em uma pedra, mas agora é no nosso coração. Porque Jesus agora ele cumpriu a lei e veio morar entre nós. Amém, irmãos? Ele cumpriu por mim e por você. Então, esse mandamento que Jesus fez e que eu e você devemos praticar, cumpre todos os mandamentos. Romanos capítulo 13, o verso 8, a Bíblia diz que o amor ao próximo, ou amar o próximo, é o cumprimento da lei. O verso 8 do capítulo 13 de Romanos diz assim, ó, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? O amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo, tem cumprido a lei. Quando você ama o seu irmão, você tem cumprido o quê? A lei. Por isto, o que acontece? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. O quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois a Bíblia diz, o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. Fala assim, o cumprimento da lei é o amor. Andar em amor. Amém, irmãos? Por isso que eu e você precisamos andar em amor, porque senão, vou repetir, fé não funciona. E fé é o único estilo de vida que agrada a Deus. Então isso vai comprometer de uma forma muito séria a nossa vida com Deus. E vai comprometer os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, que são adquiridos por meio de você entender e chamar pela fé. Amém? Então todos os mandamentos de Deus são cumpridos em um. E o livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 5, quero chamar para cá o Vitor.
A Bíblia diz, por isso, né? Capítulo 10 de Hebreus, verso 5. Ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. 7. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, a respeito de Jesus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. E o verso 9 diz, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí o que ele diz? Remove o primeiro. O que? A lei. Que ninguém cumpriu. Ele falou assim, eu cumpri, então remove. Aí depois o que ele diz? Remove o primeiro e estabelece o que? O segundo. Novo mandamento vos dou. Amém? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, uma vez por todas. O que é isso? Ele pagou um alto preço, por mim e por você, inclusive pelo seu irmão, e por aquele também que às vezes te ofende, que se levanta contra você. Talvez aquela pessoa está cega espiritualmente, está andando pelos sentidos, mas se você é filho de Deus, e o amor de Deus foi derramado no teu coração, quem tem que dar exemplo sou eu e você. Sabe, um dia se levantaram contra Jesus, deram num lado, sabe o que ele fez? Ofereceu outro lado. Se te pedir para andar 1 milha, anda 2. Quantas vezes eu devo perdoar? Quantos lembra? 70? Isso é num dia. Não tem jeito. E isso é possível para quem anda em amor. Porque alguém que já morreu para si mesmo, eu posso te dar um exemplo. Vamos dizer que nós temos aqui na igreja um esquife. Não sabe o que é esquife? Um defunto, um corpo, um cadáver, está morto. Se eu pegar uma agulha e espetar nele, ele vai fazer o que? Ele vai pular do caixão? Se eu disser para ele, você não presta, você não vale nada, está escutando? Quem está morto não responde essas coisas, só quem está vivo e dá lugar à carne. Mas se você morreu em Cristo Jesus, essas coisas não podem te afetar. E eu vou te dizer, vai existir, não é 1, nem 2, nem 3. E a Bíblia deixa claro exemplo, se levantarem e errarem contra você, você deve perdoar quantas vezes? Eu sei que era uma parábola, mas 70 vezes 7 num dia. Mas pastor, falaram muito mal a meu respeito, falaram de Jesus também, falaram de Paulo, falaram dos seus irmãos. Agora isso prova o teu crescimento, quando você sabe lidar com isso, isso não te afeta. E isso vai fazer com que tua fé cresça, e Deus possa contar com você para ser um exemplo para essa geração. Porque o amor de Deus foi derramado no teu coração. Geralmente pessoas têm vivido uma vida frustrada em muitas áreas da sua vida, porque não decide andar em amor, decide andar pelos sentidos, decide andar longe de Deus. Quem decide fazer a escolha de andar longe de Deus, amado, vai sofrer. Talvez vai chegar numa hora, dentro de um relacionamento, um casamento, dentro de uma sociedade ou qualquer outra coisa parecida, que porque você não tem o amor de Deus derramado no seu coração, ou não anda nele, as coisas naturais vão se levantar, e talvez o seu casamento acabe, talvez aquela sociedade acabe, ou situações se levante, porque você não andou em amor. Está aqui comigo? E às vezes você vai ficar procurando erro nas pessoas, quando na verdade não é para você procurar, é para você perdoar. Você quer se justificar, por que você está com raiva? Eu estou com raiva porque fez isso para mim. Não, é para você perdoar, você tem que dar o exemplo. E é fácil, para a alma e para a carne não. Mas você nasceu de novo, você não é uma carne. Lembra do corpo? Você não é, você morreu, você não desmaiou em Cristo. Você morreu.
Você tem uma nova realidade. Não dá para viver de qualquer forma. Se quer viver uma vida feliz e plena, você precisa andar em amor. Se você quer viver uma nova realidade, sabe, e as pessoas às vezes fazem a escolha, mesmo errando, vivendo frustrações, elas não querem fazer a escolha de andar em amor. Elas vão passar por outro erro de novo. Elas vão tentar dar certo na vida, vão tentar andar em fé e nunca vai andar, porque o coração está cheio de coisas. E a Bíblia diz no livro de Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque dele procedem as fontes, as saídas para a vida. Você está aqui comigo, irmãos? Então, amado, nós devemos olhar para essas coisas. Precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus para andarmos no amor, porque nossa alma se torna um problema quando ela não é renovada. Aprenda a ouvir o seu coração, porque o amor de Deus foi derramado aonde? Em seu coração, no seu espírito. Não é a sua alma ou a sua mente que você consulta quando precisa perdoar, porque pode ser que aqui na sua alma você não quer perdoar, mas você é um espírito, é aqui que você busca as direções, é na palavra que você é orientado. A sua mente tem se tornado um problema quando ela não é tratada, quando ela não é transformada. Amém? Quando nós lemos o livro de Efésios, os músicos podem vir para cá, capítulo 4, verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, Efésios 4, 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico. Olha o que ele diz: que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? O povo sem aliança, o povo que não conhece o Senhor. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Fala assim comigo: vaidade dos seus próprios pensamentos. Que é isso? É a alma que guia essas pessoas, é os sentidos que guiam eles. E ele está dizendo: não anda como gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. No verso 18 diz que eles estão obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância ou da falta de conhecimento em que vive, e também pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Você está aqui comigo, irmãos? Esse texto é muito sério. Ele está dizendo: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis. É para mim e você andar no amor. Mas ele diz o que é para a gente não andar na vaidade dos próprios pensamentos. Eu sei o que eu estou fazendo, eu cuido da minha vida, eu posso, eu aconteço. Isso é vaidade dos próprios pensamentos. Isso de algum dia, em algum momento, vai dar em um lugar errado. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa, ele está obscurecido, ele está andando nas trevas no seu entendimento, ele não tem a luz de Deus no seu coração. A Bíblia diz que eles estão não só assim, mas alheios à vida de Deus que opera neles. A vida de Deus está lá, mas eles não estão acessando a vida de Deus no seu espírito. Eles estão andando como cegos diante de situações, e eles caem no quê? Na dureza de coração. Pode ver que é um processo, um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco está com dureza de coração, com raiva, e daqui a pouco soma aquela raiva a um monte de sentimentos, e alguns: eu vou embora da igreja. E sabe, às vezes as pessoas dizem assim: eu vou embora da igreja por causa do pastor, ou por causa de fulano, ou por causa de fulano. Essa igreja não anda em amor. Ela fala de amor, mas não anda em amor. Então, se essa igreja não anda, por que você não anda? Se você é tão espiritual, por que você não anda? Dá exemplo para a gente então, o que é andar em amor. Aí o que as pessoas fazem? Toma a iniciativa de ir embora, toma a iniciativa de largar tudo, pelo incrível um pensamento que estão achando que estão fazendo certo, quando na verdade estão se afastando do Deus vivo. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? É uma coisa séria isso. E essas pessoas agora, muitas delas são acometidas de doença, são acometidas de uma série de coisas que vão acontecendo, e elas não entendem: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque ficaram alheios à vida de Deus, fizeram a escolha de andar na dureza do coração, e obscurecidos de entendimento.
E agora o coração está travado, cheio de coisas que foram colocadas. Você deu acesso ao diabo, coisas foram colocadas, e agora o que vai sair? Aquilo que foi plantado. Está chateado. E sabe, às vezes você tem motivos mesmo para estar chateado. Jesus também teve, Paulo também teve, eu também tenho, você também tem, mas a escolha que eu e você temos que fazer, porque nós morremos e nascemos de novo, e temos uma nova realidade, é o que? Fazer o que a Bíblia diz, amar essas pessoas, que se levantam contra mim, contra você. Você está aqui comigo, irmãos? Então, quando as pessoas erram com você, não pode fazer você errar também diante de Deus. Por isso, quando a gente olha para o livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 1, a Bíblia diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu tenho que ser imitador de Deus como filhos. Por que filhos amados? Porque Deus me ama. Como filhos amados, eu tenho que ser imitador, como filho amado. Como é que um filho amado se comporta? Se ele é amado, ele produz ódio? Não. Se ele é amado, o que ele tem que produzir? Ele tem que imitar o próprio Deus, amar como Deus ama. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo andou, né? E nos amou, e não só isso, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, e aroma suave. O dia que você entender que quando você decidir perdoar quem te machuca, você oferece a Deus uma oferta de sacrifício suave, que aquelas pessoas não vão te machucar, muito pelo contrário, agora elas vão fazer parte da sua vida de oração. Você vai ver o quanto você vai crescer em Deus. Você está aqui comigo, irmão? Você pode ficar em pé? Já estou encerrando. Então, amado, precisamos deixar que esse amor nos domine. Essa tem sido a minha oração já faz um tempo. Quando eu sei de coisas que falam a meu respeito, quando pessoas questionam o meu caráter, quando pessoas questionam a minha conduta, eu me deixo levar por aquele amor que me salvou, que afetou meu destino, afetou a minha família. Eu não vou perder isso. Então eu quero te encorajar nessa noite, deixe que esse amor te domine, porque ele foi derramado dentro de você. Sabe, esse amor foi na cruz. Esse amor foi na cruz do Calvário. Quero que você pense sobre isso. Sabe, se nesse culto subiu pessoas que de alguma maneira ainda você lembra, sabe, que te faz mal, sabe, mas está na hora de você perdoar, você deixar essa coisa de lado hoje, e nunca mais falar, porque quem perdoa não lembra, não fica lembrando ou falando do problema. Sabe, amado, eu me lembro um tempo da minha vida que eu fui tão machucado, eu fui tão maltratado, falaram tão mal ao meu respeito, e eu deixei o diabo colocar coisas no meu coração, e eu caí, me fui acometido de doença, gastrite nervosa, úlcera, e nada dava mais certo na minha vida, nada. E eu me lembro que quando eu fui fazer o rema, eu chegou numa matéria que tudo travou, que foi submissão e autoridade, e depois família cristã. E eu, por ser tratado de uma forma dura durante toda a minha vida, né, ser espancado pelo meu padrasto, depois ir para o orfanato, ficar longe da minha mãe, sabe, de não ter essa questão de pessoas me pegar no colo, de cuidar, de dar carinho, essa coisa, eu acabei sendo criado sem isso. E eu me lembro que depois eu me casei, eu amava minha esposa, mas tinha dificuldade de demonstrar o meu amor por ela. Eu tinha dificuldade de dizer que eu amava minha mãe. Eu fui beijar minha mãe no rosto quando eu tinha 27 anos de idade, depois que eu me converti, mas eu sempre amei ela. Mas o diabo tinha massacrado a minha vida e a minha infância, para mim não demonstrar esse amor. E eu, durante um tempo, eu acabei passando isso também. Os meus filhos acabaram não desfrutando de algumas coisas comigo, mas amava eles intensamente. Mas o diabo, na minha infância, na minha adolescência, ele massacrou a minha alma. E sabe, amado, hoje eu tenho um cuidado tão grande com a minha família, eu tenho um cuidado tão grande com a minha esposa, com a igreja. E o fato, às vezes, de eu não dizer que eu te amo, amado, não quer dizer que eu não te ame.
há um amor derramado no nosso coração. E eu me lembro o dia que eu falei para Sandra, falei: Sandra, eu preciso dizer algo para você. Você vê o grau de dificuldade que eu tinha de dizer eu te amo. Sabe, amado, isso precisa ser quebrado aqui hoje. Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. É eu e você que temos que fazer isso morrer hoje. Chega de sofrer, chega de se achar coitado de que os outros não olham para você. Deixa eu te dizer, o teu pai olha para você. Ele te ama tanto que deu o filho dele por você no seu lugar. Já valeu esse amor. Amém. Precisamos deixar que esse amor nos domine. Romanos 13:10 diz: o amor não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que é o cumprimento da lei. Oh, aleluia. E aí, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 31, a Bíblia diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Fala assim comigo: um caminho sobremodo excelente. E que caminho é esse? No verso 1 de 1 Coríntios 13 ele começa: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor. E que amor? O amor do tipo de Deus, não é dó, é o amor do tipo de Deus. A Bíblia diz: para ser queimado, se eu não tiver o amor do tipo de Deus, nada disso me aproveitará. 4, o amor, que é o amor do tipo de Deus, que foi derramado em nosso coração. A Bíblia diz que esse amor, ele é o quê? Paciente, sabe esperar. Esse amor é benigno, ele não é maligno. Esse amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. No 5 diz que esse amor que foi derramado em nosso coração não se comporta, não se conduz inconvenientemente. Quem tem esse amor não busca os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas quem anda nesse amor, mas se regozija com a verdade. Quem anda nesse amor, a Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, mas o amor jamais acabará. Sabe, amado, quem anda no amor do tipo de Deus, o prazer dele não é pensar em si só, é buscar os interesses dos outros, principalmente no casamento. Quem casou agora busca os interesses de agradar o outro, e o outro de agradar o outro, e os dois, o Senhor e os filhos. Então está na hora de cada um de nós andarmos aqui em amor. Amém? Eu queria que você fechasse teus olhos. Eu quero orar e nós vamos cantar uma canção. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.